a gente queria comentar um pouquinho dos times, né, dessa geração recente que chegaram no Mundial. Né, quais foram ainda, no caso, qual foi o time que chegou mais preparado, né, desses mundiais? A gente teve, né, 2019, 2023 e agora, né, disputando um grande mundial, né? Você poderia começar com a gente, Rodrigão? Vamos falar um pouquinho do time de 2019, depois um pouquinho do time de 23, né, no caso, e agora o time atual. Então, para mim, o time que chegou mais perto de ser campeão mundial foi 2019. Mas aí cai naquela questão que os europeus estão reclamando agora. Só que nesse Mundial do final do ano a gente que sofre, né? A gente chega lá com 70, 80 jogos nas costas, que é o que chegou nesse time aí de 2019, e fez um jogo duríssimo contra um adversário muito poderoso. Talvez mais poderoso que qualquer time europeu que está jogando esse Mundial aqui agora. Porque eles chegaram realmente na ponta dos cascos, estavam no meio do campeonato inglês, e eles jogaram melhor que a gente aquele jogo, mas a gente jogou muito bem também, e poderia ter levado muito bem, poderia até ter ganho aquele jogo, se tivesse um pouquinho de sorte, ou então ter levado para os pênaltis. Acho que a gente teve essa chance ali. Então, acho que o de 2019 foi o que chegou mais perto. 2023 foi um time muito mal preparado. Assim, a gente sabe aquela questão, teve aquela parada, aí acabou o ano, acabou 2022, o time não fez uma preparação para aquele Mundial. Acho que teve até férias, não sei quantos dias de férias. Então, o time chegou lá totalmente despreparado, foi eliminado pelo Al Hilal. Entendeu? E esse time, assim, de 2023, eu acho que no Mundial, acho que ele não tinha nem que ser mencionado, assim. Eu acho que ele fez um bom papel na Libertadores, aí tudo bem. Mas no Mundial ele fez um papel ridículo. Mas o de 2019 e esse agora, desse ano, esse está bem preparado, só que agora é mais difícil, né? Porque você tem que... É uma Copa do Mundo, né, de clubes. Então você tem que passar por vários adversários. Se a final fosse contra o Chelsea, né, a gente ganhou o jogo. Seria o campeão. Fosse um jogo só aquele jogo. Então agora a gente tem que ganhar do Bayern. Depois você vai ter que ganhar provavelmente PSG. Aí depois tem provavelmente o Real Madrid. Para depois na final talvez pegar um City. Então, assim, o grau de dificuldade é muito grande, entendeu? Então, assim, esse time realmente está bem preparado, está focado, mas é uma tarefa hercúlea, né? Vamos ver. Como, assim, não acabou ainda, a gente não tem como nem fazer uma comparação, porque não acabou ainda, né? A gente está falando que agora ele pode ser até campeão, né? É difícil, a gente sabe, mas é futebol. Então, assim, por enquanto, ele está fazendo um excelente papel, né? Está dando conta do recado, está jogando bem contra os europeus. E vamos ver um europeu, né? Jogou contra um europeu. E vamos ver, agora domingo pega outro. Vamos ver como é que esse time sai. Agora, mesmo que ele não consiga ser campeão, que eu acho que é uma tarefa difícil mesmo, eu acho que ele tem que ser, se for feita alguma comparação nesse sentido, ele tem que ser analisado isso, né? Por exemplo, para mim ele já está na frente de 2023, né? Já está na frente. Só que 2023 ganhou a Libertadores, né? Antes, então esse ainda não ganhou. Então, analisando especificamente o Mundial, esse faz um bom papel. Vamos ver até onde ele vai chegar, né? Muito bem. Luciano, você pode também comentar para a gente, por favor, aí, a comparação dos times aí? E também tem um questionamento aqui do Luiz. 2023 foi o Flu perdendo para o City. Você pode explicar para a gente aí, Luciano? Ah, sim. Olha só, eu acredito que o time de 2019 ele chegou muitíssimo bem preparado,
era um time, né, histórico, lendário do Flamengo aí, né? E assim, não ganhou porque pegou um adversário que muita gente pode não gostar, mas a verdade é que é um adversário que era superior ao Flamengo. Né? O Flamengo jogou muito bem, igualou a partida, em alguns momentos ali demonstrou que poderia vencer sim, demonstrou um futebol muito de altíssimo nível, mas assim, as chances mais claras da partida foram do Liverpool, né? No time que a FIFA montou, né, o time do ano, né? Os melhores jogadores do ano, 4 ou 5 eram do Liverpool. Então, assim, o Flamengo enfrentou um time que era melhor do que ele. O Flamengo já era um timaço, histórico, lendário, mas enfrentou um adversário que era superior a ele. E jogou ali, competiu, foi guerreiro, mostrou altíssima qualidade, mas não conseguiu vencer. Né? Perdemos ali na prorrogação, né? E assim, mas é um time que poderia ter conseguido, assim, e estava muito bem preparado. Era no final da temporada, né? Também bateu um cansaço, muito mais partida disputada do que o Liverpool. A desculpa que os europeus estão usando agora, nós sul-americanos também podemos usar no Mundial que tem no fim do ano, né? Que a gente está em final de temporada, os jogadores já estão cansados, jogaram um número muito maior de partidas, né? Então, foi um conjunto de fatores aí que levou a gente a não ganhar, não conquistar o título. Né? O time que a gente ganhou a Libertadores em 22, né? Aí foi em 2022, a gente foi para a final do ano lá, naquele Mundial, né? E eu não lembro que teve uma parada, não teve, Rodrigão? Oi? É isso que o teve colega uma até parada, botou teve ali uma coisa 2023, que... agora estou pensando aqui. Isso, ele Eu foi... também tô isso. nessa Não foi, virou o ano? Foi quando virou. Isso aí, foi quando virou o ano. Ele Já foi no início era do ano. 2023, não era? Isso aí, ele Agora eu foi no fiquei na início dúvida do... também. Isso aí, ele foi no início do outro ano. Esse time aí, Isso. ele é um time que estava muito bem, vinha no embalo ali. Luciano, Ganhamos a... Oi. Pode dizer. Luciano, rapidinho, só até para ilustrar aí. Esse que foi realmente 2023, da Copa de 2022, atrasou aquele Mundial de Clubes, aí passou a 2023, foi 2023 mesmo. Só que foi no início do ano. Foi no início do ano, exatamente. Porque ele está falando, porque o Fluminense também jogou no final do ano. Isso, 2023 também jogou e perdeu para o City. Só que o Flamengo jogou no começo do ano, teve um atraso, não sei se foi por causa de pandemia, de calendário, não sei o que houve. E o Flamengo realmente não jogou, ganhou em 2023. Não, foi a Copa. Foi a Copa do Mundo, 2022. Sim, isso mesmo. A Copa foi no final do ano. A Copa foi no final do ano. O Flamengo jogou, se eu não me engano, foi em janeiro, foi em fevereiro. Novembro, eu acho. Fevereiro. Jogou em fevereiro. O Mundial nosso foi em fevereiro. Final da Copa foi no dia do meu aniversário. Isso aí. Agora ele concordou com a gente aqui, ó. Então tá explicado aí, Luiz. É que realmente deu essa confusão na hora que a gente foi fazer também a nossa chamada aqui. O Flamengo jogou em 2023 e realmente o Fluminense jogou em 2023. Então, confundiu tudo, mas é isso aí mesmo. Bem lembrado, Luiz. Obrigado aí mais uma vez pela participação. É isso aí mesmo. Luciano, desculpa aí, eu te interrompi, foi só para lembrar o negócio da Copa, que agora que eu lembrei, depois que eu lembrei também. É que a Copa do Mundo geralmente é disputada no meio do ano, né? Só que pelo calor, né, lá do Catar, ela foi disputada no final do ano, em novembro. É isso aí. Daí esse campeonato, o campeonato mundial ficou para o ano seguinte, acho que foi em fevereiro, isso mesmo. Esse time aí de 2022 ganhou a Libertadores de forma invicta, foi sensacional, fez uma campanha maravilhosa na Libertadores, ganhou com muita autoridade e tal. Copa do Brasil também, batendo o gigante do futebol brasileiro. É um time que estava encaixadinho ali e que eu acho que estava muito fechado com o Dorival. Jogadores correndo por ele, para ele, o time estava muito bem ali e tal, mas depois dessas conquistas o time caiu muito de produção, aconteceu aquilo que ocorreu com o Dorival, eles não quererem, não buscarem a renovação, ele saiu, né? Chegou o treinador português, enfim. Quando chegou no Mundial, esse time estava muito despreparado, muito mal treinado. Quando muda o treinador, muda muita coisa, né, da filosofia de jogo. Ele não conhecia tão bem o estilo dos jogadores, enfim. Aí foi um desastre total, né? Até porque o Braz ainda fez o favor, né, de fazer aquela palhaçada lá no vestiário, de gritar Real Madrid, pode esperar, e aquilo ficou ridículo, virou meme, virou motivo de zoação. Aí chega no Mundial, o Flamengo não apresentou em momento algum futebol, né, que apresentou nessa Libertadores, na própria Copa do Brasil que conquistou no ano anterior, que no caso era 2022.
né? E foi ridículo, né? Perdemos do Al Hilal, não foi isso? E não conseguimos nem chegar na final para enfrentar o Real Madrid. Que também, se chegasse, não ia conseguir nada com o futebol que demonstrou ali nesse campeonato. Mas, assim, se jogasse a bola que jogou em 2022, no ano anterior, sei, talvez daria jogo. A gente iria competir, né? Como foi contra o Liverpool, nós iríamos competir. Se iríamos ganhar, não dá para dizer, né? Agora, em relação ao time desse ano, eu acho um time muito mais preparado, muito mais equilibrado. O elenco é muito mais forte, até mesmo do que o de 2019. Né? O Flamengo chegou muito melhor preparado em todos os sentidos. Né? O treinador é inteligente, estudioso, conhece bem o potencial dos jogadores que ele tem em mãos, sabe montar a equipe de acordo com as necessidades ali de cada partida. Jogadores muito bons, um elenco muito forte, enfim. Hoje o Flamengo é muito mais preparado, muito melhor do que nesses 2 anos anteriores. Né? Mas, infelizmente, agora a Copa do Mundo de Clubes, a dificuldade é infinitamente maior, né? A quantidade de europeus é muito maior. O chaveamento que o Flamengo pegou agora, nessa fase de mata-mata, né, que pode vir a pegar, são simplesmente os últimos campeões da Champions League, né, de 2020 para cá. Né? É só pedreira. Né? Se passar do Bayern, olha só, Bayern de Munique. Né? Se passar, pode ser um PSG, que é o atual campeão da Champions. Né? E mais para frente pode vir a encontrar com o Manchester City, com o Real Madrid. Então, quer dizer, se fosse um jogo só, né? É um único jogo, 90 minutos ali, e vamos ver o que acontece. Mas, assim, passar de todos esses gigantes europeus seria como ganhar a Champions League, né? E, assim, seria o maior feito de um clube sul-americano na história, né? O maior feito de um clube brasileiro na história, seria o maior título de todos os tempos. Né, porque são adversários muito fortes, assim, a nível mundial, e, igual eu disse, se fosse um jogo só, uma única partida contra um desses, eu acho que a gente poderia ter uma chance bem significativa, mas tendo que passar por todos eles, é o que vai complicar um pouco para a gente, né, mas vamos acreditar e vamos ver até onde esse time aí pode chegar.